O terminal mais habitual que vocês têm aí é esse, né? Mas eu normalmente uso. Tá um pouco lento. Eu uso esse aqui, que é o ZSH. Ok? Então nós temos aqui uma diferença, ou seja, no Linux nós podemos ter múltiplos tipos de terminais. E depois os terminais têm recursos e funcionalidades bastante diferentes um dos outros. Né? E para já nós vamos focar então nesse outro tipo de terminal aqui, que é o que vocês estão mais habituados. Depois no futuro a gente fala melhor como ter o terminal mais interessante assim, mais intuitivo. Apps. E tem aqui o campo fresco. Não sei se. Aqui deve ter. Então aqui eu tenho informação do Git, por exemplo. Né? Então tenho um terminal um pouco mais intuitivo para trabalhar no dia a dia aqui com desenvolvimento. Então, como podem ver, nós conseguimos ter o terminal aqui bem como uma ferramenta útil aqui no nosso dia a dia. Nós não precisamos aqui de usar as interfaces que nós estamos mais habituados aí com Windows, talvez como um usuário comum, né? Como um developer, nós conseguimos migrar bem aqui para o terminal e depois conseguir ser bastante ágil. Então, o objetivo dessa sessão é tornar bastante ágil aqui a utilização do terminal. Então, se eu voltar aqui e mudar para o outro modo que eu tinha, onde tudo começa é aqui. Né? Então, isso quer dizer o quê? Nós temos aqui uma informação logo no início, que é o nome do usuário. E depois aqui nós temos o nome do computador. Quando eu mudo aqui, repara que aqui mudou. Apesar de ter outra aparência, a estrutura é exatamente igual. Okay? Aqui então eu tenho o nome de um outro usuário. Deixa eu ver quem é que chegou aí. Ok, chegou a Bianca. Olá, Bianca. Não, não Olá. avancei muito. Tá chegando num bom momento. Então dá para pegar aqui do início. E então dessa forma a gente consegue ver o usuário que nós estamos trabalhando no sistema. Ok? Então, como se fosse o usuário logado aqui no computador, né? E o que mais nós temos aqui? Temos aqui uma outra informação muito importante que devem ter reparado que também muda, é esse tio. Né? Aqui eu tenho um tio e aqui já tenho uma pasta, né? E aqui eu tenho um tio outra vez. Então, aqui quer dizer o quê? Quando eu estou nesse terminal, aqui eu estou mudando, né? Para o root. Então, isso aqui, o tio quer dizer que eu estou na pasta raiz do meu usuário. Estou no home do meu utilizador. E aqui, essa informação aqui é, no fundo, o nome do computador que eu estou trabalhando. Nesse caso, o nome aqui desse container. Então, quando eu mudo de pasta, quando eu estou numa pasta diferente, como eu sei onde eu estou, é a partir dessa indicação aqui. Então, isso aqui fica claro para mim onde eu estou trabalhando. Entendeu? É importante a gente saber sempre onde nós estamos executando um comando, a gente saber exatamente aonde nós estamos executando ele. Não podemos usar o terminal de forma um pouco perdido, dando os comandos à toa. Então, é muito importante saber essa parte da navegação, onde é que nós estamos manipulando aqui com os comandos. Então, toda vez que eu executo um comando, eu no fundo estou executando o comando nessa pasta. Né? Então, quando eu faço aqui um ls, eu estou vendo os arquivos dessa pasta. Se eu mudar, só mudar de pasta aqui com o comando cd, então muda aqui para o tio. Então agora eu estou na minha pasta home do meu usuário root, né? Então eu estava aqui na outra pasta do home do outro usuário e agora eu mudei aqui para a pasta do root. Então com esse comando cd a gente consegue mudar de pastas, né? No fundo, imaginem como se a gente estivesse no explorador do Windows e a gente conseguisse dar um comando dentro do explorador do Windows na pasta que a gente está visualizando os arquivos.
E, então, para eu mudar de pasta, se eu colocar só CD, então eu vou para o meu home do meu usuário. Se eu colocar CD mais qualquer coisa, então eu vou entrar dentro de uma pasta. Então, se eu colocar agora aqui Snap, então agora entro dentro da pasta do... deixa eu ver aqui quem é que chegou. Chegou mais alguém. Tá aqui o Luiz. E aí, Luiz? Bom dia. Bom dia. Opa, Edu, beleza? Beleza. Então, aí mudando de pasta, então eu já sei aqui embaixo que agora eu vou executar os comandos dentro dessa pasta Snap. E aqui então vou ver os comandos. Ah, isso aqui está com algum delay aqui para mim, por isso que eu estou errando aqui muitos os comandos. Eu escrevo e tem aqui um delay de uns milissegundos aqui. Se eu for para a raiz do meu sistema, para o barra, então eu estou na raiz do HD do Linux. Só que não é, a lógica aqui não é ser um HD, ok? Não vamos entender isso como sendo um HD, porque a lógica de HDs aqui, o Drive D, o Drive E, por exemplo, esse tipo de lógicas, o E dois pontos, né, o D dois pontos, o C dois pontos que nós temos no Windows, aqui no Linux isso não existe. Então o que existe aqui é o bar. Tudo começa no bar. Então, quando nós temos um HD montado ou um CD, ele vai ser montado dentro de uma pasta no Linux. Então, dentro da pasta mídia, por exemplo, é onde costuma ficar esse tipo de drives externos aqui montados. Também essa pasta aqui, o MNT, também não costuma ser usada para isso, para essa finalidade. Então, a gente consegue montar uma pendrive, por exemplo, um CD e por aí fora. Bem, mas antes disso, falta explicar um pouco o porquê do Linux, né? Por que que a gente está vendo aqui o Linux e por que que o Linux é tão interessante e importante aqui no nosso dia a dia. Então eu vou compartilhar aqui o meu Firefox para vocês verem aqui algumas páginas que eu tenho aqui já abertas. Que daí ajuda aqui a ficar mais claro aqui algumas coisas que eu vou explicar. O Linux tem uma série de distribuições, muitas mesmo. E cada vez a mais. Com o tempo, vai surgindo cada vez mais distribuições. Então, essas imagens que tem aqui no lado são a árvore, como se fosse uma árvore genealógica dos Linux. Então, eu vou pegar aqui, esse aqui é gigantesco. É desde o início do Linux, no ano 91, e as primeiras distribuições começaram a sair no ano 92, 93 e por aí fora. Então, deixa eu pegar aqui uma um pouco mais simples. Deixa eu ver aqui do Debian, do Ubuntu. Do Ubuntu é no fundo o que nós usamos aqui no container também, então é um pouco mais simples. Deixa eu aqui, se eu clicar aqui e ver com zoom, acho que vai. Ah, não dá de justo. Se eu aumentar aqui, vocês conseguem ver? Se eu fizer aqui o zoom, dá para entender? Pra ler, não. Certo. Agora não. Agora deu, né? Beleza, Agora sim. beleza. Tinha ali um ícone da lupa, era só clicar em cima, não tinha visto. Então, a árvore aqui do Ubuntu, nós temos aqui o Ubuntu, que surgiu então em 2004 aqui, meados de 2004, quase fim de 2004, e depois começou a ramificar em várias distribuições. Então, não sei se vocês conhecem alguma. Conhecem aqui alguma distribuição dessas? Mint, Ubuntu, Kubuntu. Alguém já viu alguma coisa dessas? Não, não. Ubuntu. Ubuntu, Tive Ubuntu. pouco contato com o Ubuntu, mas eu uso mais o Mint. Ah, usou mais o Mint. Boa. Mais alguém? Ubuntu. Eu uso o Ubuntu, no caso.
Ah, boa. Também tem aqui o Xubuntu, né? Portanto, algumas distribuições, quais são a diferença entre elas? Elas têm a diferença principal. Ah, o Luiz gosta do Mint, boa. Vê que o Mint está aí com bastante força. Os containers eles estão com Ubuntu. E o que acontece? O Ubuntu acaba por ter aqui usar o Ubuntu diretamente tem uma vantagem que eu vejo, que está mais próximo aqui das atualizações do que a Conical vai fazendo, né? Nas melhorias e por aí fora. Quando a gente usa uma outra distro, aí nós temos uma disparidade, né? O Ubuntu vai evoluindo e a outra distro ela vai tentando acompanhar essa evolução, portanto às vezes tem aqui algum delay, algum atraso aqui na passagem aqui de algumas funcionalidades para outra versão. Só que depois, por exemplo, o Mint tem várias vantagens, né? Porque as distribuições elas são criadas para trazer algum ganho, okay? Algum ganho bem palpável. Elas não existem à toa, né? Tipo, o Xubuntu, o Kubuntu, se eu não me engano, são sistemas bem leves para computador mais antigos. Tá aqui o Chromium OS, que é daqueles computadores também mais acessíveis, né? Que também já vem com esse sistema pré-instalado, que é do Google, no fundo. E tudo isso é possível, fazer essa ramificação de sistemas, a gente não vê isso com Windows, né? Nem com Macs, né? A gente só tem uma versão do Mac, uma versão do Windows, né? E acabou. Então aqui no Linux a gente tem um mundo assim de distribuições que a gente pode utilizar, de versões de Linux diferentes. Só que todos os Linux, todas essas distribuições que existem, e atenção que a gente só está vendo uma, né? Só estamos vendo a árvore aqui do Ubuntu. Se for mais atrás, antes de 2004, né? Desde que o Linux começou em 91, tem muitas outras distribuições, que é aquele outro gráfico maior que estava lá em cima, que são mesmo centenas. Entendeu? E passando os anos, dá para ir vendo, por exemplo, vamos ver aqui o do Fedora, que é um pouco mais simples, mais linear. Então, do Fedora tem aqui essas distribuições que nasceram em 2012. E depois, vem aqui para frente, já não tem muitas versões novas. Se pegar aqui outra vez aqui o do Ubuntu, cadê o Ubuntu? Ou o Debian. O Debian também o Debian é muita versão em cima do Debian. O Ubuntu deriva do Debian, tá bem? Então, um desses braços aqui é o Ubuntu, que o Ubuntu depois gerou muitos outros. Então, nós temos isso. O Ubuntu não é a versão original, né? O Ubuntu já vem de uma outra base, de um outro Linux, que é o Debian. E aí, o Debian tem várias ramificações e o Ubuntu aqui tem muitas outras. Então, aqui, por exemplo, nesses últimos, está aqui o Santoku e o Vunix. Esses dois estão aqui também em 2012. Né? Deixa eu ver aqui, chegou mais alguém. Chegou a Luciana. Bom dia, Luciana. Depois quem vai chegando um pouco mais tarde, depois tentar ver e acompanhar ali com a gravação. Desculpa aí, Eduardo. Aqui meu computador ele é muito lento. Tranquilo, não há problema. Isso acontece. Mas por isso também a gente está gravando aí para depois conseguir acompanhar, tá bem? Não há problema. Tem versões mais recentes, eu tenho dúvida se esse gráfico não deve estar atualizado. Mas tem versões mais recentes aqui que vão surgindo. Mas enfim, já deu para entender a ideia, né? Há muitos Linux por aí, para a gente escolher um já é um pouco difícil. Né? Não é assim algo muito simples. Bem, mas todos esses Linux têm que ter uma coisa em comum, senão não seria Linux. Né? Então o que eles têm em comum entre todos eles? Eles têm uma peça de software que se chama kernel. Okay? Alguém sabe explicar o que é o kernel? Já ouviu falar disso? Alguém tem noção do que é? Ninguém? É como se fosse o núcleo do sistema. Uma... Boa. É por aí. É por aí. Mais alguma ideia, pessoal? Então é assim, o kernel é o que faz, no fundo, o computador funcionar. Em que sentido?
Quando o computador inicia, ele tem que começar a executar a parte de software, né? Para o hardware poder ser explorado, né? Poder ser utilizado com potencial. Então o kernel ele faz toda essa camada de comunicação com o hardware. Então quando a gente está ali no terminal dando os nossos comandos, por trás, quando a gente faz um ls, esse comando do ls ele vai ter que ir no HD e verificar quais são os arquivos que estão naquela pasta que nós estamos executando o comando, né? Para mostrar quais são os arquivos que estão dentro dessa pasta. Isso é um acesso ao HD em si. Se a gente fizer esse ls numa estrutura onde está uma pendrive, então vai mostrar os arquivos da pendrive. Ora, como é que sabe se é uma pendrive ou se é o HD? É o kernel que sabe isso. Então, o kernel ele consegue fazer essa ponte para nós, para a parte do hardware. E não só isso, ele também trata aqui muitas coisas de segurança, de performance. Quando nós temos múltiplas coisas executando no computador, né, vários programas abertos, é o kernel que está gerindo o que cada programa está fazendo. Quando um programa começa a ficar lento, começa a querer travar, ele tem que se garantir que não vai crashar, né? Que vai aguentar que esse sistema está dando problema e vai permitir a gente destruir o programa sem perder o funcionamento do nosso sistema. Entendeu? Então, o kernel é uma peça aqui importantíssima para tudo funcionar bem. Então, todos esses Linux têm, por gene, né, por genética, né, principal, a partilha do mesmo kernel, que é o kernel do Linux. Daí vem o nome, o Linux. Então, esse kernel foi inventado pelo Linus Torvalds, que é esse cara aqui, que inventou o Linux. E ele não inventou do zero. Ele fez o Linux baseado no Minix, que é um outro sistema. Então ele começou, só que ele meio que reescreveu ali a parte toda de base ali do kernel do Minix e montou um novo kernel mais fácil para as pessoas poderem trabalhar e evoluir esse kernel. Daí que o Linux começou a ficar muito conhecido e muito na moda, porque ele conseguiu trazer para nós um kernel que fosse fácil de outros programadores conseguirem fazer alterações nele e ir melhorando o kernel cada vez mais e mais. Como no caso, colocar dentro do kernel suporte a vários tipos de hardware. Então é normal, quando a gente instala o Linux, ele já meio que detecta, né, o nosso hardware e sai funcionando. Isso vem porque o kernel ele já consegue detectar e fazer com que o hardware funcione bem, já meio que com os drivers já embutido padrão. Aí o que acontece? Onde é que mais o Linux funciona? Alguém tem ideia? Nós temos no nosso container, né? A gente falou, temos aí nos nossos computadores, né? Alguns têm instalado o Mint e tal. E mais aonde a gente tem Linux? No Android. Muito bom, muito bom. Temos no Android. Quem que falou isso? Foi o Paulo? Eu. Ok. Consegue explicar, Paulo, o porquê? Tem alguma ideia? Acho que por causa da arquitetura dos processadores de celular. Alguma coisa. Muito bom. É por aí mesmo. Então, o que acontece? Nós temos arquiteturas diferentes. Quando a gente está aqui no nosso computador e estamos mexendo ali no container, a arquitetura em si é a mesma. Nós estamos a falar de um processador baseado no x86, que tem derivação para o AMD64, para suportar 64 bits, né, que hoje em dia acaba por ser tudo 64. Computadores mais antigos são 32 bits, aí aqui mais a parte do x86. Como o processador funciona, muda a parte aqui binária da comunicação de máquina, vamos chamar assim, de funcionamento do sistema, né? Então o kernel ele tem que ser adaptado, tem que ser suportado para isso. No caso da Apple, por exemplo, eles estão agora com computadores ARM, né? Os novos Macs desde o ano passado estão vindo aí com processadores ARM que eles próprios estão fazendo e tal, que é os M1, né? Que é a mesma tecnologia que tem nos iPhones, utilizando no iOS, que também é processador ARM. E o que acontece? Quando a gente tem, então, aqui o Android ele deve estar por aqui. Android, ó, está aqui, Android based, né?
Temos aqui o ZQL e tal. Então aqui nós temos as versões aqui de Android. Já são aqui muitos também, né? Não há só um Android, há vários Androids, né? Então temos aqui vários sistemas que derivam aqui de uma base do Android para gerar aqui esses outros sistemas todos. Esse aqui, o Android x86, é a versão do Android para computadores, no fundo, né? E então o que acontece? O kernel do Linux ele tem que ser adaptado para conseguir trabalhar aqui com múltiplos processadores diferentes. Então, no caso do Android, ele tem processador ARM. E sendo um processador ARM, não é o x86, é outra arquitetura, né? O kernel do Linux ele pode ser customizado. Então a gente pode. O kernel do Linux ele é muito robusto, tem muita coisa mesmo. Então uma forma de a gente deixar o sistema mais rápido é a gente começar a desligar algumas coisas que a gente não precisa. Então fazer aqui uma otimização do kernel para só ter um kernel bem enxuto com o hardware que a gente está trabalhando. Então é possível a gente fazer isso com o Android. Daí o Android tem ali, funciona com vários smartphones, cada smartphone tem ali o seu tipo de processador ARM e tal, e tem o seu hardware específico, né? Do tipo do chip gráfico, de áudio, o wireless, também do sinal 3G, 5G e por aí fora. Então isso tudo exige drivers por trás que depois é customizado aqui, adaptado aqui no kernel para ter melhor performance. Então tem uma distribuição que é o Gentoo, deixa eu ver, tá aqui embaixo. Pronto, esse aqui Gentoo Based, né? É outro Linux assim um pouco importante que ramifica aqui vários outros. Então o Gentoo, ele tem uma lógica que é a gente compilar tudo, fazer a customização do kernel. Pessoal, se vocês instalarem o Gentoo, vocês vão ter uma escola tremenda de como funciona o sistema operacional, né? Porque o Gentoo, para tu instalar, já é por terminal, dando comandos. Ele não vem com uma interface gráfica para tu instalar ele. Então tu vai ter que fazer a configuração do kernel, compilar o kernel por aí fora. Aí tu começa a entender bem como é que o kernel funciona. É bastante interessante. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Deu para entender um pouco? Sim, sim. Ok. Pessoal, se tiver dúvida, pode interromper à vontade. Eu explico aqui melhor algum ponto. Então, esse cara inventou isso, começou lá em 91, só que rapidamente muita gente entrou e começou a trabalhar, então, aqui a colaborar, né, com Linux. E essa colaboração se deu em vários aspectos. Não só a nível de desenvolvimento, como também a nível de testes, também documentação, melhorias pontuais e também de ajudar a distribuir melhor o, o, o Linux para outros desenvolvedores. Só que não começou como Linux. Esse cara chamou o projeto dele, né, ali esse novo kernel, ele chamou de Freaks, que, que vem de freak, ou seja, a ideia dele era que era algo monstruoso e esquisito, que ele não sabia bem que nome dar, né? Então vem da palavra freak em inglês. Já que ele trocou o K no fim por X. O X simboliza uma mistura de software livre, né? Que ele não está centralizado, né? Ou seja, está distribuído. Então a ideia dele já foi de início distribuir esse trabalho e fornecer aqui essa base gratuitamente para outros. Ele estava na faculdade e fez isso assim proativamente. Aí com isso, um cara pegou o cara que é esse daqui, deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Aqui fica em tela cheia, não sei se vocês conseguem ver depois. Acho que aqui eu consigo aumentar. Epa, aqui não vai dar para ver bem, tá cheio de publicidade aqui do lado. Então vamos explorar aqui um pouco de HTML. Então aqui tem aqui esse div e vamos ver aqui onde é que eu tenho aqui content. Queria desligar aqui, deixa eu ver. Ok, tá aqui já. Então aqui eu pego aqui, tiro esse frame, ele não sai. E agora
Deixa eu ver aqui, besides, esse cara aqui. Pronto, agora sim. Beleza. Agora se eu aumentar. Pronto, já consegue ver. Então, o que acontece? Nós temos aqui esse pessoal aqui que é um pouco importante aqui de software livre, né, aqui do Linux. A imagem não é assim tão boa, mas esse cara aqui é o cara, ele tá espanhol, né? Mas esse aqui foi o cara que deu o nome de Linux. Basicamente, foi por um detalhe simples, que ele foi distribuir o código do Linux num FTP e pegou e colocou a palavra que era o Unix, né, que era o sistema aqui do Linux. Então ele pegou o Linux, que era do Linux Torvalds, e trocou aqui o S dele por X. E aí ficou, o nome pegou mais que o Frix, né? Então, daí para frente o Linux começou a difundir com esse nome. Então foi assim, uma ação meio sem querer que deu o nome aqui do Linux. Esse cara aqui, esse Richard Stallman, é muito famoso no mundo do open source, né? Ele fundou a GNU, que é no fundo uma fundação de software livre. Então, pessoal, vocês podem ver aqui que nós temos aqui uma colaboração tremenda de pessoas que começaram lá atrás, produzindo software open source, e nós nos beneficiamos disso muito hoje em dia, né? Então, nada disso foi fechado, como acontece com a Microsoft, com a Apple, por fora. E temos aqui uma base de software gratuito, desenvolvido por essas pessoas, mas muitos mais. Hoje em dia, o mundo do open source é gigantesco, muito, muito gigante. Tanto que o Git acabou por ser fundado, foi criado também pelo Linus, por causa da gestão do código do Linux. Então, como é a peça de software mais complexa feita em comunidade, né? E mesmo proprietária também, não há nenhuma peça de software mais complexa assim no mundo do que o Linux. É uma colaboração de muita gente, desde estudantes, pessoas que trabalham em fábricas de software, né, ligado aí às grandes marcas e por aí fora, que contribuem aqui para testar e por aí fora. O Linux é muito importante nos dias de hoje, está nas Smart TVs, está no smartphone, está nos computadores, está nos servidores, entendeu? Portanto, numa empresa, o Linux acaba por ser sempre utilizado de alguma forma. Tá nos servidores de Gmail, tá nos servidores de web, entendeu? Muitos sistemas de segurança, firewall e por aí fora utiliza aqui o Linux. E tudo isso de forma gratuita. Então, tudo começa... Depois surgiram também alguns Linux pagos, mas isso nunca foi aqui preocupação. É um software livre, quem quiser vender depois vende, mas no fundo a grande maioria acaba por utilizar as versões gratuitas open source, né? Que é no fundo que nós estamos usando aqui. Portanto, essa ideia do open source eu queria também reforçar aqui com vocês, que é algo bastante importante no mundo do desenvolvimento. Rola dinheiro, sim, as pessoas têm a sua carreira e por aí fora, mas ter aqui uma pegada de contribuição aqui com a comunidade também é importantíssimo, né? E essa contribuição com a comunidade também vem em partilhar conhecimento, né? Porque uma coisa é o software, mas depois as pessoas têm que saber como usar o software, né? E aí a gente tem aí muitos cursos caros e por aí fora, mas no fundo o software em si acaba por ser algo gratuito e acessível a todos que tiverem conhecimento para utilizá-lo, né? E às vezes o problema está aqui. Falta aqui a parte do conhecimento estar mais acessível, porque muita coisa está em inglês, né? Nós temos essa dificuldade aqui por causa do idioma. Então aí complica aqui um pouco. Então, voltando aqui ao nosso terminal, então nós temos aqui a nossa raiz do sistema. Então nós temos aqui uma série de pastas, né? Deixa eu ver aqui. Assim, ou seja, eu mudando aqui, eu tenho aqui parâmetros do comando, okay? E aqui eu tenho o comando em si. Então, passando algum parâmetro diferente, ele muda a apresentação. E temos aqui uma série de pastas. Pessoal aí do Linux, consegue explicar aqui algumas pastas? Qual pasta vocês sabem aqui na raiz do sistema, vocês conhecem bem, que sabem bem o que é? Pra mim é a home. A home, boa. É lá que tem meus arquivos tudinho tá lá dentro. É Exatamente. tipo quase como se fosse a raiz, alguma coisa assim. Tudo tá lá. Exato. Documentos, download, imagens, fotos, tudo.
Exatamente. Isso não pode perder nada, né? Se perder, ai, ai, ai. Desespero. Beleza. Para além da pasta Home, mais alguma? Hum, então temos aqui a necessidade de entender um pouco melhor como é que isso funciona. Então, é assim, eu vou falar da forma como eu entendo aqui algumas principais, não vou detalhar todas, que são muitas, né? Eu vou detalhar aqui só as principais. Então, a principal aqui é o boot, ok? Essa pastinha aqui, pessoal, se vocês tiverem um problema nela, o computador já não funciona, já não vai ligar. Mexeu aqui, estragou alguma coisa aqui dentro, pode ter impacto sério aí no boot, no arranque do sistema, e aí já era, daí já não inicializa, ok? Esse dev é onde estão os devices. Os devices são os dispositivos, né, os adaptadores, são o hardware e por aí fora. Então, se a gente fizer aqui um ls dev barra sd, deixa eu ver se ele tem aqui, deve ser md então. Deixa eu ver aqui. Ele tem aqui, ok, porque isso aqui é um container, então ele tem outra estrutura. No vosso computador vocês devem ter aqui o SD. E depois tem o SDA, SDB, por aí fora e tal, que são os drivers dos HDs. Ok? Esse FD aqui, se não me engano, era disquete. E tem aqui alguns parâmetros aqui. Isso aqui ele gera números randômicos para nós e tal. E utilizando aqui um mecanismo aqui de hardware por trás. Então aqui é a parte de hardware do sistema. Vamos pensar assim. O ETC, aqui a gente tem as configurações gerais do nosso sistema. E, então, aqui tem configurações de permissões, tem configurações de um programa que a gente tem instalado. Entendeu? O que acontece? Quando a gente instala um programa, por exemplo, uma base de dados, os arquivos de configuração dessa base de dados elas vão ficar aqui dentro da pasta etc. Aí depois a gente tem que o media e o mount. Aqui são libs, pensa como se fosse tipo o System32, né, do Windows. A pasta System32 onde tem as DLLs do Windows. Né? Então aqui são arquivos binários úteis para vários programas. Então aqui o media, o MNT, é para montar aqui dispositivos externos, né, HDs, pendrives e por aí fora. Aí o OPT são coisas opcionais que a gente pode ter aqui algumas coisas extras. Normalmente software extra aqui, que não é uma instalação normal, a gente coloca normalmente aqui dentro. Aí depois nós temos aqui o proc, que aqui é parte dos programas que estão em execução, estão aqui dentro. Então se eu fizer aqui o ls proc, eu vou ver aqui cada número desse é de um programinha que está rodando. Daí tem aqui as informações desse programa. E depois aqui o root, é a pasta raiz do usuário root. Okay? Então, quando eu estou aqui no CD, esse tio, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que eu estou no barra root. Okay? O pwd, esse comando pwd, ele nos mostra onde a gente está. Se a gente tiver dúvidas de onde é que a gente está, a gente põe pwd, ele mostra exatamente o caminho completo onde a gente está mexendo. Okay? E depois aqui é o que está sendo executado, o sistema, arquivos aqui de execução e por aí fora. O USB eu já explico. O Snap é uma coisa aqui muito do Ubuntu, que é instalações aqui meio automáticas aqui do Ubuntu. SRV são sistemas aqui, programas a nível de servidor. O sys não é muito utilizado. Eu não lembro aqui do sys ter alguma utilização prática. O que o sys seria? Deixa eu ver se eu descubro aqui. Mas eu acho que o sys não é muito usado. Mas eu não lembro de ver muito ele. Exato. O sys acho que aqui é uma situação mais do Ubuntu. Okay? Então esse sys, esse snap não é algo muito comum em outras distribuições. Pode ter, pode não ter. Daí o USR são então coisas partilhadas, recursos partilhados, né, entre vários sistemas. Okay? Então, se eu tiver, por exemplo, as imagens
Por exemplo, eu tenho o meu browser, né? E o meu browser tem um íconezinho lá do símbolo, né? Do Chrome, do Firefox e tal. Esse símbolo é um arquivozinho de imagem. Esse arquivozinho de imagem ele vai estar aqui dentro do USR, em algum lado aí. Né? Aqui esse var já são coisas que são alteradas pelos programas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, logs, temos as bases de dados. Quando a gente tem uma base de dados com MySQL ou Postgres, os arquivos dessas bases de dados vão ficar aqui dentro aqui desse var. Então, no modo geral, é isso. Agora, os bins. Nós temos dois bins. Temos um bin aqui em cima e temos um outro bin aqui embaixo. Um tem S e o outro não. O que não tem S é o principal. É um bin muito importante. Esse S-bin é tipo um suplementar, algo extra. Okay? Então, o que a gente tem dentro do bin? Olha, CD. Por exemplo, eu estou executando aqui o comando CD. Esse comando CD, ele é um executável, que tem que estar em algum lado. Ele tem que ter um arquivo binário que executa o que esse comando faz. Então, isso a gente vai estar... Aqui, deixa eu mudar para a raiz. lsbin barra cd. Ele está aqui. Não está. Ok, então cd faz parte mesmo do kernel, porque tem alguns comandos, deixa eu ver se o pwd está. Exato, o pwd está aqui. Então, quando eu digito pwd, ele está executando no fundo esse cara aqui. Se eu estragar esse arquivo, o pwd já não vai funcionar. Né? Então, cada comando acaba por ser um pequeno programazinho que está sendo executado aqui para nós. E esse programazinho está instalado aqui, esse arquivo que executa está aqui nesse bin. Okay? E no sbin está então aqui outras coisas. São outros comandos mais avançados. Então tudo que a gente tem nessas pastas são comandos que a gente pode utilizar. Como vocês podem ver, são muitos. Então, olha, eu vou dar só um exemplo. Ó. Quando eu aperto duplas tabs, ele vai ter, toda vez que eu digito um comando e aperto tab, o Linux ele tenta me, não é bem o Linux aqui, o shell, né? O terminal. Ele tenta me sugerir as minhas possibilidades. Nesse caso, eu apertei Tab duas vezes, ele me deu 1191 possibilidades. Então, dentro desse bin, eu tenho 1191 arquivos. É muita coisa, né? São muitos comandos. Aí, somado a isso, a gente foi aqui no SEBIN, a gente tem mais 387. Para além disso, a gente tem mais outros dois bins que são usados. Esse aqui, o SR bin, que é auxiliar, e ainda temos ainda um outro, que é o SBin também dentro do SR. Deixa eu ver aqui quantos tem. Pronto. Então nós temos aqui uns 2.000, quase 3.000 comandos, né? A gente tem que saber tudo isso? Acham que eu sei tudo isso? O que vocês acham? Não tem ideia? A metade você sabe, eu acho. A metade? Não, Luiz. Te garanto que não. Okay. Então o que acontece, pessoal? A gente não tem que se assustar também. São muitos comandos que existem, muita coisa mesmo. A gente tem que saber que existe muita coisa. Então, quando a gente precisa de algo, a gente sabe que a gente pode pesquisar e vamos encontrar algum comando para fazer alguma coisa. Mas na real, a gente só tem que saber aquilo que a gente usa. Aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, o que é importante para nós no nosso dia a dia, isso sim a gente acaba por saber de forma um pouco automática, né? Porque a gente acaba por utilizar repetidas vezes, que a gente acaba por memorizá-los. Okay? Não precisa fazer um esforço de decorar nada. Okay? É com a prática a gente vai conseguindo assimilar esses comandos. Então é ter calma, não se assustar, que é muita coisa. E para além disso, a gente pode instalar muito mais. Né? Então não é muito comando que é impossível a gente saber tudo. A gente vai, conforme a gente vai tendo necessidades, utilizando aqui algumas coisas, a gente vai sabendo. Então, alguns principais, essenciais, assim, para a gente trabalhar é o ls, né? O ls listar, então, o comando ls ele faz a lista da onde a gente está, né?
na pasta que a gente está trabalhando, ele lista tudo que está dentro dela. E o CD, então, faz com que a gente mude de pastas. Então, eu vou ir para o /home, mudei aqui de pasta. Se eu quiser ir para o sei lá, etc, eu vou aqui para o etc e agora vejo os arquivos que estão aqui dentro, né? E vou embora. E posso ir aqui no NetPlan para configurar coisas de rede e vai indo. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Sem medos? Então, uma coisa que a gente precisa normalmente quando a gente mexe com um sistema operacional é a gente trabalhar com arquivos, né? Criar pastas, criar arquivos e por aí fora. Bem, como é que a gente cria uma pasta em Linux? Eu vou mudar aqui então para o meu home, né? Então vou fazer aqui pasta, minha pasta. Okay? Então aqui eu tenho agora uma pasta criada. Ela está azul, quer dizer que é uma pasta. Se eu fizer ls-a dá assim, -o vai me dar assim. Ou seja, conforme eu vou mudando aqui os parâmetros aqui do ls, ele vai me dando uma apresentação diferente. Essa visualização aqui é bastante importante, porque ela nos dá aqui uma informação útil, que é esse D aqui no início. Quer dizer que é uma diretoria, não que é um diretório. E depois essas outras letras querem dizer permissões de leitura, W escrita, X execução. Então é read, write e execution. E aqui é o usuário que é dono dessa pasta, e aqui é a data e hora aqui da criação dessa pasta. Bem, se eu quiser criar um arquivo, meu arquivo. Esse arquivo touch, ele cria logo aqui um arquivo para nós, passando dessa forma. Eu uso muito essa parametrização. A ordem não interessa, pode ser assim também, né? A ordem das letras não interessa muito para o ls, ele consegue funcionar. Ele aqui ele me dá a visualização de forma reversa, com toda essa informação. Também o A ele mostra os arquivos ocultos. Reparem no seguinte, se eu faço ls, não vejo esses arquivos que começam com ponto. Se eu faço ls-a, já me aparecem arquivos com ponto e pastas. Tudo começa por ponto no Linux, é como se fosse oculto. Daí a gente coloca o "-a" para a gente conseguir visualizá-lo. Aí, se eu faço, vou pôr aqui rápido que é mais fácil a gente memorizar, tem aqui a diferença. Não tem o D no meu arquivo, né? O meu arquivo não tem D, e aqui tem. Então o D quer dizer que é uma pasta, e sem D é um arquivo. Ok? Pessoal, tranquilo? Dúvidas aqui? De boa. Boa. Tranquilo. Okay. O pessoal do Linux já sabia bem isso? O touch e tal? Sim. Boa. Então, já que sabia também aqui do touch para criar, vamos lá, touch, arquivo, traço, por exemplo, arquivo teste. E aí eu posso pôr por exemplo, 10.txt. O que ele vai fazer? Ele agora me cria aqui vários arquivos. Então, eu indo com as teclas do teclado para cima e para baixo, eu vou mudando e vou revendo, né, os comandos, revisitando aqui os comandos que eu já dei. Eu posso recuperar aqui algum comando, eu posso até editar e repor aqui alguma coisa. E depois com Enter executa aqui, né? Legal esse comando que você deu aí, que você fez um intervalo de 1 a 10. Ele criou 10 arquivos TXT, é isso mesmo? Exatamente. É em branco, Ah, ok? Aqui 0, está tudo vazio. tá. Okay? Maneiro. Aí o que acontece? Essa sintaxe aqui, isso aqui não é aqui do terminal, né? Isso aqui é uma sintaxe do touch que ele suporta isso. Okay? Então cada comando ele pode ter aqui parametrizações diferentes do que é suportado ou não. E às vezes a gente tem que
ver a documentação e tal, estudar aqui um pouco aqui os comandos para a gente explorar melhor eles, ok? Mas isso vai surgindo com a necessidade também. Mas isso é só para verem que os comandos a gente pode fazer muita coisa com eles, ok? Cada comando é um programinha, que esse programinha pode suportar muitas coisas mesmo. Uma coisa que a gente pode fazer também é, por exemplo, eu posso criar uma estrutura de pastas, né? Então, imagina que eu quero criar uma pasta, agora eu criei aqui na minha pasta, né? Eu vou entrar dentro dela, em minha pasta. Agora eu mudei, né? Estou dentro dela. E agora aqui quero criar outra pasta. E aí eu tenho aqui outra pasta criada. Beleza. Tem aqui uma estrutura. Mas imagina, vou voltar agora aqui para a raiz do meu usuário, né? Agora imagina que eu quero não quero estar entrando, imagina que eu tenho que criar umas 10 pastas. Então eu vou criar pasta 1, opa, mkdir pasta 1 barra pasta 2 barra pasta 3. O que ele vai fazer? Não dá, okay? Porque não é uma pasta válida, né? Mas se eu colocar aqui o "-p", quer dizer que eu estou dizendo para o comando, olha, me cria as pastas pai, né, os parents, se for preciso. Daí gera para mim essa estrutura. E assim, agora a gente já consegue entrar. Vamos ver se criou. Está aqui. Pasta 1, está aqui, né? Então cd pasta 1. Aí temos aqui pasta 2 e aqui pasta 3. Okay? E facilmente a gente tem aqui uma estrutura. E aqui então eu vou criar um arquivo. Só que aqui eu vou criar de outra forma. Agora eu vou criar esse arquivo com conteúdo. Okay? E vou pôr nele vou pôr aqui um olá. E agora olá.txt. E está aqui esse arquivo criado. Ele imprimiu aqui isso, né? Mas ele criou aqui o arquivo. Vamos ver como é que esse arquivo ficou. Okay. Repara que ele tem aqui o número 1. Né? Então aqui é um pouco aqui os bytes, mais ou menos o tamanho aqui do arquivo. Não é bem, mas é um pouco. Na verdade, que tem aqui conteúdo. Isso não é tão fiável assim. Tem aqui uma lógica um pouco mais complexa. Mas dá para se guiar. Se for 0, ou na verdade o arquivo é vazio. Então, se eu fizer aqui lstil, que é a raiz do meu usuário, então eu estou listando lá a minha raiz. Ou seja, o ls eu posso passar parâmetros para ele. E se eu quiser só visualizar o que está na raiz do meu sistema, eu não preciso fazer cd barra e depois fazer o ls. Eu posso já fazer o ls barra e aí eu já vejo, mantendo onde eu estou, visualizando outro lugar. Então, nesse caso, eu vou fazer aqui -rato til. Okay? E aí, aqui, esses aqui estão com 0. Tá vendo? E aqui, esse arquivo que eu criei agora, ele está aqui com 1. Beleza. Então, o echo, no fundo, o echo que ele faz? Ele só imprime na tela alguma coisa. É um comando que só faz isso. Tu passa alguma informação para ele e ele imprime. Quando a gente tem aqui esse sinal de maior, a gente está dizendo que é o que esse comando gerar, toda a informação que esse comando gerar, a gente vai pôr esse comando num arquivo. Então, olha só que legal que dá para fazer. Dá para a gente fazer aqui um lstil. Né? Vou pôr aqui o -rato, por exemplo. E agora colocar aqui ls user. Vou pôr user. .txt. E agora, o que aconteceu? Nós temos aqui, tá vendo aqui o tamanho do arquivo? Aqui já está bem maior. Ah, ele estava mostrando aqui só 1. Ok, por isso que eu estava aqui em... Yeah, ok. É esse número aqui que dá aqui o tamanho do arquivo. Então, aqui tem mais informação, né? O que ele tem aqui dentro? Vamos lá ver. Com o Vim a gente pode abrir o arquivo. Okay? O Vim é um editor de texto. Vamos pensar nele como um Visual Studio Code aqui do terminal. Então, olha aqui tem o conteúdo desse arquivo. E eu posso alterar ele. Posso vir aqui, se eu apertar a tecla I, ele muda aqui embaixo, insert, e aí eu começo a escrever aqui nele.
Se eu apertar ESC, sumiu aqui embaixo. A última linha muda, ficou preta. Então agora, se eu digito, já não escreve. Se eu apertar a letra I, volta. Agora eu posso escrever. Escrevo outra vez. E se eu aperto o ESC, sumiu. Então, quando eu estou assim sem nada, eu posso escrever, por exemplo, dois pontos, o símbolo de dois pontos aqui, W, que é para fazer o write, né, que é a mesma aqui da escrita de arquivo, né, que é para escrever, para fazer a escrita, e o Q para sair. Então ele vai gravar e sair. Esse aqui é um comando que a gente dá aqui para o editor. Aí eu voltei aqui para o meu terminal. Agora, se eu abrir outra vez o meu arquivo, eu tenho aqui esse lixo todo que eu tinha escrito aqui em cima. Então aqui eu já estou alterando a informação aqui do meu arquivo. E viram que, ou seja, o que veio para dentro desse arquivo foi então todo o meu comando do ls. Por quê? Ele criou esse arquivo com base nesse comando por causa desse sinal aqui de maior. Então qualquer comando eu posso fazer isso. Qualquer comando eu posso fazer aqui o sinal de maior e colocar essa informação dentro do arquivo. Ok? Para além disso, o que dá para fazer, por exemplo? O date, esse comando date, ele nos mostra a data atual do sistema. Ele suporta vários parâmetros. Dá para a gente mudar aqui a apresentação para ano, mês, dia. Suporta um monte de parâmetros aqui o date. Mas de forma simples também, posso pôr data atual, por exemplo, txt. E aí, agora, se eu fizer aqui o vim do data atual, eu tenho aqui a informação nesse arquivo da data atual. Então, ele preenche aqui a tela toda para dar aqui o espaço aqui para a última linha que é importante para ele. E preenche aqui com esses estilos. Qual que é a diferença aqui do terminal para aquilo que a gente está habituado, né, com os editores? A gente não tem o mouse aqui, é tudo pelo teclado. Então a gente anda aqui com as setas do teclado para um lado e para o outro aqui no editor. E com o I a gente vai inserindo, né, dando Enter aqui no fim e vamos pondo várias linhas. Se eu quiser sair, ESC, né, mudou aqui embaixo, saiu do Insert, dois pontos, que não me deixa sair. Não me deixa sair porque eu alterei o arquivo. Então é a mesma coisa que aquela pergunta, olha, você está fechando um arquivo e vai perder o que você fez. Tem certeza disso? Quer sair? Então, aqui para a gente dizer que quer sair com certeza, que eu quero perder o que eu fiz, eu passo a exclamação. Coloco a exclamação, aí eu perdi tudo. Se eu voltar aqui, eu não tenho o que eu escrevi. Se eu escrever outra vez, aí já voltei. Okay? Deixa eu ver aqui, vim outra vez, data. Ok, ficou gravado com sucesso. Vou sair, tá feito. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Muito rápido? Acharam simples? Sem dúvidas até agora. Ok. Mas estão achando simples ou difícil? Tranquilo? Essa parte aí a gente já tinha dado nas outras reuniões, né? Sim, exatamente. Do Vim. Exatamente. Eu falei um pouco na altura, que era para começar a reforçar aqui esse ponto. Só que nós não praticamos, que é o que nós vamos fazer a seguir. Vamos entrar aqui numa interação aqui para praticar um pouco. E depois nem todo mundo viu, né? Para quem já viu, é bom que vai recapitulando. Né? E também pode complementar com algum ponto que não tenha. Ainda não achei dificuldades, só praticar mesmo, exatamente. A ideia é mesmo essa. E para praticar, vai ter aqui umas surpresas nas próximas sessões. Né? Nas sessões aqui de HTML, CSS, a gente vai usar muito aqui o terminal. Também. A gente não vai usar ali o Visual Studio Code ainda. Vamos evitar um pouco isso, que é para focar aqui mais aqui na parte terminal e para treinar bem essa parte. Que a ideia é vocês ficarem à vontade com o terminal e sem medos, ou seja, já viram que é algo importantíssimo na indústria de desenvolvimento, né? Aqui nos servidores e também para trabalhar também dá bastante jeito de utilizar aqui o terminal, é uma mão na roda. Então é criar aqui alguma agilidade e uma vontade bastante grande em trabalhar aqui com o terminal. E pessoal, depois estando usando o terminal do Windows, o PowerShell e por aí fora, ixi, é tranquilíssimo. Né? Muito, 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 muito tranquilo. Beleza. Então,
o que mais a gente pode fazer? Aqui, aliás, às vezes eu troco aqui um pouco as letras, não tem diferença. Eu criei aqui um monte de lixo, né? Tá aqui uma lixaiada boa. Como é que a gente faz a limpeza disso? Bem, assim como nós podemos criar arquivos, nós também podemos removê-los. E muita atenção nesta hora. Uma remoção de arquivo é definitiva, ok? Não dá para a gente meio que dar a volta aqui e tal. Havia antigamente a lógica da reciclagem e tal, mas isso foi meio que tirado. Então, quando a gente remove aqui os arquivos, eles são mesmo apagados. A gente pode usar um outro sistema para não ter aqui a remoção, que eu vou explicar na próxima aula, que é como evitar aqui a remoção de arquivos de forma segura, para garantir que não se perde tudo. Mas para já, eu vou ensinar então um comando perigoso, que é um comando bem simples, que é o rm. Né? Parece inofensivo, mas o rm remove mesmo. Então, se eu quiser remover esses arquivos todos que eu virei aqui temporário, primeiro eu vou remover aqui o meu arquivo. Vou remover aqui esse meu arquivo. Então, basta digitar o início desse arquivo, né, como para todos os comandos, e apertar a tecla Tab, que não tem nenhum outro meu. Então, ele já preenche aqui automaticamente. Dou Enter, ele nem me pergunta. Vocês viram, né? Uf, já executou. Agora é ls. Já apagou o arquivo. Já perdi ele. Okay? Por isso que é um comando perigoso. Ele não é muito assim amigável em questionar se queres mesmo remover ou não. Tu diz que é para remover, deu Enter, ele remove. Aí a importância da gente saber onde é que a gente está executando os comandos e o que a gente está fazendo com eles. Por isso que o terminal, a gente não deve utilizar o terminal de forma cega, copiando coisas da internet, colando e por aí fora. Às vezes tem lá no meio um comando rm, que a gente está no lugar errado, e se tiver aqui um rm barra, o que vocês acham que acontece se eu der Enter agora? Agora não vai acontecer nada de muito grave, em princípio, porque isso aqui é uma pasta. Okay? Por quê? Se eu fizer pasta 1, ó, ele não pode remover porque é um diretório. Mas, como é que a gente apaga então um diretório? Minha pasta, deixa eu ver aqui. Essa aqui tem outra pasta, né? Deixa eu entrar aqui. Tá. Minha pasta, outra pasta. Então, beleza. Como é que eu removo isso? Outra pasta não foi. E se eu pôr "-d", ele apagou. Mas faço ls, já não está. Agora eu vou criar de nova pasta. Outra pasta 2. Voltou. Com outro nome, né? Que agora é outra. Agora eu vou fazer um touch outra vez. Teste. E vou pôr aqui dentro do outra pasta 2. E teste.txt. Okay? Então aqui eu posso dizer aqui um caminho também onde eu quero colocar essa informação que eu estou gerando. Aliás, não é touch. Esqueci, fiz errado. Exato, ele criou aqui na raiz. E criou também aqui o outro. Ele criou esse arquivo e com... esquece. E com a informação que não foi nenhuma, criou lá dentro. Era para ter sido aqui o echo. Mas ok. Então aqui, echo. Teste. Echo. Ok. Beleza. Agora eu tenho aqui dois arquivos nessa outra pasta, né? Essa outra pasta 2. Então vamos lá remover ela de novo. rm, outra pasta 2. A gente já sabe que não vai dar. Porque é uma pasta, é um diretório. Então, "-d", também não dá. Por quê? Porque não é vazio. Okay? Pessoal, quando a gente começa a ver aqui uma mensagem em inglês, isso vale também no código. Quando a gente tem, depois programando, quando a gente tem mensagens de erro, convém a gente pegar aqui alguns textos, a gente ir pondo no tradutor, para ir pegando aqui umas bases de inglês. Okay? E pegando aqui, enriquecendo no fundo nosso dicionário de entendimento aqui de alguns termos aqui em inglês. Depois ajuda muito a entender o que está acontecendo. E não são muitas coisas. Com o tempo, praticando, a gente vai lá. Então, como ele não remove, porque não está vazio, então a gente tem aqui um "-r". Esse "r" é recursivo, quer dizer que é recursivo.
E agora eu executo e agora apagou. Ok? Então, se eu fizer agora, eu perdi tanto a minha pasta como os arquivos que eu tinha dentro dela. Então, o que acontece? Isso é um pouco perigoso, né? Se eu fizer um rm -dr, por exemplo, barra, aí ferrou. Se eu me enganar aqui e apertar a tecla Enter, eu vou perder meu sistema todo. Okay? Então é perigosíssimo executar isso, especialmente com root. Por isso que a gente não deve usar o root. A gente deve usar o usuário de vocês, né, o usuário próprio, para não se a gente fizer algum erro, a gente vai estragar os arquivos, nossos arquivos, né? Não vamos ferrar com o sistema. Principalmente no servidor, é muito importante a gente também ter esse cuidado. Aí agora, voltando um pouco aqui atrás. Eu dentro da pasta, da minha pasta, eu tenho aqui um arquivo. Se eu fizer rm -r minha pasta, será que funciona? Também funciona. Por que acontece? Como o R é recursivo, então eu não preciso passar o "-d", para dizer que é um diretório. Porque um arquivo não é recursivo. Recursivo quer dizer que tem um arquivo, uma pasta dentro do outro, pode ter uma estrutura complexa de pastas e arquivos. Então basta ter o "-r", ele já sabe que é recursivo, portanto só pode ser uma estrutura de pastas. Então, para ficar mais perigoso ainda, basta eu passar o "-r" e algo aqui, ele vai apagar e vai apagar mesmo. Okay? E eu executei antes? Eu não lembro. Deixa eu ver se está. Já executei, já perdi. Já foi. Aí, outra coisa que eu posso fazer é o rm -arquivos. Okay? Aliás, deixa eu explicar outra coisa antes. Imagina que eu quero, aqui nos ls, eu estou vendo tudo, né? Estou vendo aqui um monte de coisa. Imagina que eu quero fazer o ls só dos arquivos. Então eu faço ls, arquivo, asterisco. Por quê? Eu não tenho mais nada, outra coisa que começa com arquivo, só esse. Então, assim eu filtro. Só estou listando agora aqui os arquivos. A mesma coisa que eu posso fazer, por exemplo, para traço asterisco ponto txt. Só esses arquivos aqui é que tem aqui esse ponto txt, né? E tem aqui um número que muda. Mas todos eles têm um traço antes e depois aqui ponto .txt. Vai funcionar? Não deu. Né? Porque está aqui o asterisco, só que falta outro aqui. Porque o início deles também muda, né? Tem aqui arquivo, teste. Eu podia colocar porque é tudo igual. Mas eu vou fazer dessa forma. Aí ele já consegue me listar. Que pega aqui qualquer coisa, que depois tem um traço, depois tem mais qualquer coisa, depois o ponto .txt. Aí com isso, eu posso trocar aqui o comando para o rm. E aí, agora eu perdi os meus arquivos todos. Ok? E agora aqui na pasta, eu tenho também aqui pasta 2 e aqui a outra pasta 3, acho que está tudo vazio, né? Tem aqui arquivos. Então também vou remover aqui tudo. rm -r, pasta 1, e ele vai me remover a estrutura toda. Okay. Acabou-se. Beleza. Tranquilo também essa parte, né, pessoal? Já vi que vocês querem pôr a mão na massa, né? A gente já vai a seguir. O que falta aqui que a gente não falou ainda? Já falamos um pouquinho do vim, então eu vou falar só agora de dois comandos que também eu falei lá na altura, falei muito por alto, mas vou reforçar aqui. Ele, que é o comando de mudar o usuário e mudar as permissões. Porque isso acaba por ser muito importante, porque o que acontece? Vamos supor que eu estou aqui na minha pasta do root, né? pwd, estou aqui no meu root. Então eu vou fazer aqui um touch, criar aqui um arquivo, teste.txt, e faço aqui só com L. O que ele me dá aqui? Ele me dá o meu user e grupo, e aqui as permissões. Então quer dizer que só o usuário root consegue escrever nesse arquivo, que é aqui o W. Os outros, a cada 3 é de um nível. Então nós temos o usuário, o grupo e os outros, o resto, okay? Que são os últimos 3.
que são os outros. Então, o usuário desse arquivo pode alterar, está aqui o W. Não pode executar, que não tem um X. E pode ler, que é o R. O grupo pode só ler, não tem o W. E os outros também podem só ler. Então, o que isso quer dizer? Se eu vim aqui fazer aqui um vim teste, eu posso então agora alterar o arquivo. Vem aqui ver, ficou lá gravado. Se eu fizer mudar aqui de usuário, olha, já me deu aqui um erro, que o root não é permitido. Beleza, a gente vai chegar lá. Quero ver aqui os arquivos, não consigo. Por que eu não consigo? Porque se eu ver aqui a raiz, a pasta root, olha aqui, o root, ela não tem permissões para os outros de nada. Ninguém pode mexer dentro dela. Mas lembra que eu tinha lá o arquivo lá dentro, que tinha permissões para os outros lerem. Então deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma coisa. Vim barra root barra teste.txt. Ele não dá, porque a pasta root ele já me bloqueia. Então eu não posso mexer nada dentro dela. Então no momento que eu tenho uma pasta que me limita o acesso, dentro dela eu já não consigo mexer nela. Aí, claro que tem aqui uma forma, todos os usuários de vocês aí no container são sudo. Então vocês conseguem fazer isso do sudo, vim, barra root, barra teste. Então o sudo é uma forma de a gente escrever, executar comandos como se fosse aqui o root, que é de superusuário, né? Do sudo, superusuário. Então, o que mais que a gente pode fazer? Eu vou mudar esse arquivo aqui para... Vamos mover ele. A gente não falou de mover ainda. Então, para mover o arquivo, é o MV. Então, esse MV tem dois parâmetros. Tem um que é a origem e outro que é o destino. Então, eu vou mover aqui o teste para a minha raiz. Então, esse arquivo vai ir para a raiz do sistema. Isso não se deve fazer. Agora, se eu fizer cd barra e fizer aqui um ls, então eu tenho aqui o meu teste. Bem, eu disse que não devia fazer, né? Porque o que acontece? Isso aqui é uma estrutura do sistema que não como é que a gente coloque lixo aqui. Então ele já tem uma estrutura de pastas aqui, como é que a gente mantenha e não polua aqui com mais coisas. Então vamos mover esse teste aqui para o TMP. Que esse aqui são os arquivos temporários que daí a gente pode brincar mais à vontade. Beleza. Aqui já tem um monte de coisa, mas deixa eu fazer aqui o ls teste. Só pegar aqui ele. Ok. Então esse arquivo está aqui com root, só permissões de leitura. Beleza. Agora eu vou lá outra vez mudar de usuário. Agora, continuo no TMP, ele aqui eu tenho permissões, né? Posso ficar. E agora eu vou fazer aqui o vim do teste. Okay? Olha só aqui embaixo. Está aqui read only, só posso ler. Então quer dizer, se eu tentar escrever aqui com i, ele dá aqui um erro vermelho já. Okay? Que eu estou alterando um arquivo que é somente leitura. E se eu tentar gravar ele e sair, ele não deixa. Não dá. Eu só consigo, então, sair. Não consigo alterar esse arquivo. Por que ele é só leitura? Mesmo aqui com outro usuário, eu consigo ver as permissões do outro, né? Então, esse arquivo eu não tenho acesso. O colearn, ele não tem acesso a esse arquivo. Então, ele não pode fazer aqui, porque não tem o W. O colearn não pertence ao grupo do root, então não pode aqui alterar. Então, uma forma de mudar isso seria eu com sudo executar o comando chmod, né? Não, vou mudar o owner primeiro. Mudar o owner, ch quer dizer change, né? Change o owner, o dono. Vou mudar para o colearn. Okay? Aqui o teste. Então, isso aqui eu estou executando com sudo. Estou evitando ir lá para o terminal do sudo. Do root, aliás. Estou executando com sudo para simular o root. E agora, se ver aqui, como executei esse comando com sudo, eu tive o acesso de root e com ele eu troquei o usuário para ter aqui o colearn. Então repara, agora eu tenho o usuário colearn e o grupo root. Então eu agora já sou o dono, que tem aqui o W.
Então agora eu já posso vir aqui e fazer aqui o teste. E agora eu já consigo escrever e o Vim não me alerta nada e me deixa mexer. Ok? Então sempre que a gente vai mexer aqui com as permissões dos arquivos, nessa questão de mudar de usuário, normalmente a gente precisa de ter acesso aqui do root. Então fazer isso com root, ou usando o comando sudo, ou então mudando para o terminal do sudo. Aqui com su eu estou mudando de terminal. Okay? É uma forma de a gente mudar aqui os terminais. No vosso computador local, pode pedir aqui a senha do vosso usuário. É normal também que isso aconteça. Beleza. Mais coisas. Agora, como é que a gente muda essa parametrização aqui? Então, agora eu vou voltar um pouco. Vou mudar aqui o usuário para root. E 2 pontos root. Aqui, o 2 pontos é o grupo. Já está root, mas é só para demonstrar. Que aqui eu passo qual é o grupo que eu quero alterar as permissões desse arquivo. Eu passo aqui teste, ls-lab, teste, e já está root de novo. Bem, imagina que eu quero não mudar o usuário do arquivo, mas eu quero mudar a permissão dele. Eu posso querer que os outros tenham acesso de escrita. Então eu posso fazer uma coisa que é o chmod, né, que é modificar aqui as permissões. E eu posso dizer que os outros vão ter, vai ser, eu posso adicionar com mais, né, mais w no teste. Então quer dizer que os outros usuários também vão poder alterar. E agora, se eu fizer o ls-teste, aí eu já tenho o w aqui na frente, que os outros já podem mexer nesse arquivo. Se eu quiser remover, então mudo aqui para menos. E aí já sumiu. E a mesma coisa para o R e por aí fora. Nós temos o para os outros, né? Temos o U para gerir aqui do próprio usuário e o G para gerir do grupo. Daí é só ir mudando aqui esses parâmetros, aqui o que a gente quer. E se a gente quiser uma permissão exata, eu posso dizer que os outros podem, por exemplo, ler, escrever e alterar. Podem tudo isso. Estou dizendo 3 permissões de uma vez, para não ser só uma na questão aqui do mais, né? E aí agora, se eu fizer menos teste, então agora já tem aqui as permissões completas, ele ficou verde, que é como se ele pudesse ser executável. Que não é verdade, porque é um arquivo de texto, então não vai executar bem, né? Outra forma que a gente pode fazer aqui o chmod é com números. Esses números quer dizer, cada número quer dizer que é usuário, grupo e outros. Okay? Então, são 7 variações que a gente pode ter de configurações em cada um deles. Se eu colocasse tudo 00, vou pôr 700. Okay? Então, agora, só o dono, só o usuário pode mexer nesse arquivo e executar. Vamos testar isso. Vou mudar de usuário, estou aqui no CoLearn. Agora vou abrir aqui o teste, como eu tinha feito antes. Permission denied, okay? Não tenho acesso, está aqui embaixo alertando. E me apareceu uma coisa em branco. Okay? Eu não consigo ver o conteúdo desse arquivo. Okay? Só que, será que ele está vazio? Está vazio, né? Vamos ver. Não está vazio. Só que ele apareceu lá vazio justamente porque eu não tenho aqui os acessos. Então, a nível de acesso, a gente tem duas parametrizações aqui importantes. A parte de acessibilidade do arquivo, né, a nível de permissões de leitura, escrita e execução. E depois nós temos outra parte que é quem possui o arquivo, né, quem são os donos do arquivo. Que daí a gente define quem é o usuário e quem é o grupo que é dono desse arquivo. Okay? E os donos do arquivo podem sempre mexer com ele, fazer de tudo. Okay? Não tem limitações. Ok? Pessoal, tranquilo? Questões? Eu fiquei com uma dúvida lá na parte do RM. Tipo, tem diferença de fazer o RM menos DR e só pro menos R? Tipo,
A diferença é só que o menos R, ele já sabe. Ele já pré-assume que vai ter o D. Daí é desnecessário, entendeu? Mas não faz mal ter, entendeu? Ah, tá, entendi, obrigado. É por intuição, tá? Que ele assume ali. Quando a gente vai remover só uma pasta, é até ideal a gente usar o menos D, sem o R. Porque daí a gente vai garantir que a gente está removendo só uma pasta que está vazia. É seguro, né? Imagina a gente remover uma pasta cheia de arquivo, né? A gente tem que ter muita certeza do que a gente está fazendo. Mas pronto, para ter depois mais uma flexibilidade, eu depois vou explicar como é que a gente não usa o RM e usa outro comando, e assim a gente evita aqui esse perigo de estragar o sistema. Então, ok, Luiz, eu vi agora que você pôs aí da pasta /sys. Sim, mas isso não é um padrão aqui das distribuições, ou talvez seja algo mais recente aqui dos kernels. Mas sim, é interessante isso. O que ele tem aqui? Deixa eu ver. ls/sys. Parece ser aqui. Ok, mas isso eu estou num container. Se calhar no container ele me dá isso, no servidor principal não tenho certeza. Mas ok. Beleza, então sinto que o pessoal aí tá confiante então a gente vai fazer aqui uma sessão em grupo, aqui uma atividade, aqui pra gente fazer aqui uns exercícios, tem aqui uns exercícios pra gente praticar um pouco. E vou encerrar então a gravação por aqui, pessoal. Até a próxima aula.